Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, acabamos de ouvir o Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículo 18 a 26. Mas no versículo anterior, versículo 17, o Senhor define toda a sua pregação em duas palavras. O Senhor disse: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. Está aqui toda a pregação de Jesus Cristo. Tudo o que ele fez se resume a essas duas palavras: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Tudo o que Cristo fez ao longo do seu ministério e toda a sua vida foi proclamar o reino de Deus. Reparem que o Senhor chamou dois pescadores, Pedro e André, mais dois pescadores, João e Tiago. E os chamou e eles deixaram tudo imediatamente. É verdade que eles já eram discípulos de São João Batista. Já conheciam, já estavam preparados. E quando Cristo aparece e os chama e os convoca, eles imediatamente se colocam na perspectiva do reino de Deus. Isso significa que todos nós somos chamados por Cristo, independentemente da nossa condição social, econômica, espiritual. Todos são chamados. Veja, eles eram pescadores e transformaram em pescadores de homens. Pescadores eram pessoas simples, não tinham nada de extraordinário, como cada um de nós, mas se transformaram por conta da perspectiva do reino de Deus. Então, quando o Senhor diz arrependei-vos, significa uma mudança de vida. Não é uma mudança de endereço, não é uma mudança de marido, de mulher, de trabalho, é uma mudança de vida. Arrependei-vos significa reconhecer o caminho de Deus, o convite de Deus e a perspectiva da santificação para o reino de Deus. Numa outra passagem do Evangelho diz: alguns dos que estavam aqui não verão a morte sem que vejam o reino de Deus. O que significa isso? Significa que, como dizem a Sagrada Escritura e os santos padres da igreja, o reino de Deus está dentro de vós. A pessoa está imaginando que tem que acontecer alguma coisa de extraordinária, de diferente, para que diga: aqui chegou o reino de Deus. Cristo já disse: já chegou o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de vós. Você vai chegar em São Lucas. O Evangelho de Deus está dentro de vós. Ou seja, é o momento em que nós decidimos fazer essa mudança. Não é de fora. Não é o que está acontecendo no mundo hoje. Estou com medo do fim do mundo, vou me converter a Deus. Não é nada disso. É uma tomada de decisão entre o reino deste mundo e o reino de Deus. É simples. Essa é a decisão que nós temos que fazer. Ou somos cidadãos do reino de Deus, ou continuaremos nessa tormenta que vivemos no tempo e no mundo que nos cabe viver hoje. Portanto, o Senhor diz com toda clareza: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É chegado tudo aquilo que nós, no íntimo dos nossos corações, buscamos, queremos, desejamos, mas que estamos buscando fora. Uma sociedade perfeita, uma sociedade com tudo, uma vida saudável, rica, feliz. Não é nada disso. Tudo isso passa. Infelizmente passa. O que é temporário não pode dar segurança, alegria, a verdade. Só o reino de Deus é verdadeiro porque ele é eterno.
Ou seja, o que é, será por toda a eternidade. E o Senhor Deus nos convida ao reino de Deus. Nos convida a participar de um reino onde Cristo é o Rei. Em Mateus 2:2 chegam os reis magos e perguntam onde é nascido o Rei dos judeus. Depois, quando Cristo entra em Jerusalém, domingo de Ramos, é proclamado o Rei dos judeus, nem que seja por um dia. É o único dia que Deus foi proclamado Rei deste mundo. Depois, Pôncio Pilatos mandou colocar na cruz o título Rei dos Judeus, em grego, em latim e em hebreu. Então, Cristo foi proclamado Rei. Cristo é o Rei de outro reino. Não é deste mundo esse reino de Deus. Porque este reino de Deus implica, convida, chama a santidade. A santidade é a condição de participação do reino de Deus. Lembremos da parábola das bodas, onde alguém estava assim na boca das bodas. Boca das bodas de santidade. Você sabe, não pode entrar no reino de Deus sem a santidade. Portanto, arrependei-vos é a condição de entrar no reino. Não há outra condição. Arrependei-vos que é chegar no reino de Deus. O arrependimento é o ingresso ao show da vida eterna. A realidade do reino só pode usufruir pela santidade. Dizem os padres da igreja que nos últimos tempos basta 5% de santidade para ganhar o reino. E agora? Qual é a desculpa que vamos dar? Não, eu só posso entrar a 100%. O que é que nós estamos esperando? Porque buscar o Senhor enquanto é tempo, diz a Escritura. Os tempos urgem. O tempo é agora. Então, é isso que nós falávamos. É a decisão. Escolher o caminho de Deus. Escolher o reino de Deus. Escolher o rei. E não é deste mundo. As pessoas hoje estão escravas, sujeitas a reizinhos que dominam a sua vida. Isso não inclui só questões exteriores, questões internas, as paixões, os pecados, os maus pensamentos, os maus sentimentos, as más obras, escravizam o homem. E não há pecado que o Deus, nosso Senhor, na sua infinita misericórdia, não perdoe. Não há desculpa nenhuma. Por maior que seja o pecado, maior é o amor de Deus. Não temos outra saída, não. O arrependimento e aceitar a graça de Deus, o convite de Deus, que está chamando a todos para participar do reino de Deus. E Deus chama de muitas formas. Não esperem um telegrama, não. Não esperem uma carta timbrada com selo. Não esperem um telefonema, não. Existem muitas formas que Deus chama. Muitas formas. Mas todos são chamados. Por quê? Porque Deus diz, estou à porta. Sou eu que bato no seu coração. Porque no juízo final nós não vamos poder alegar, eu não fui convidado não. Ninguém me avisou. Eu não vi o convite. É mentira. Somos convidados através das alegrias, das realizações, das doenças, dos problemas, das tragédias, de muitas formas. Deus está nos convidando. Porque tudo em Deus é superado.
Diz o Salmo 5, alegrai no Senhor pelos dias que vimos o mal. Salmo 5. Ou seja, todo esse sofrimento depois nós vamos dar gargalhada, me levou quantas coisas ruins nós passamos, mas no final Deus será nosso porto, nosso ômega, onde nós chegaremos e estaremos com Cristo por toda a eternidade. Portanto, abramos os olhos, abramos os ouvidos e abramos o coração para decidir e aceitar esse chamado de Jesus Cristo ao arrependimento, e com arrependimento se abrem a porta do reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo.